Bom dia, tudo bem com todos vocês? Dormiram bem, descansaram de ontem? Eu não. Vocês estão bem? Eu não. Bom, vamos lá. Ontem eu não consegui porque a correria, mas eu quero fazer uma introduçãozinha para vocês. Eu queria, na verdade, primeiro agradecer de vocês estarem aqui com a gente mais uma vez esse ano. Diversão Offline crescendo, área de palestras crescendo. A gente está cada vez com uma capacidade maior aqui dentro, uma metragem maior. Eu fico muito feliz de ter visto essa evolução assim, do Diversão Offline de 2015 para agora. Eu não sei se vocês acompanham o evento nessa trajetória toda, mas para a gente que está aqui, a nossa praça de alimentação hoje é maior do que o primeiro evento. E isso para a gente é fantástico, assim. O andar daqui de baixo ele é 50% maior do que o andar lá de cima. Então, vocês têm uma noção, a gente dobrou de tamanho. Ano passado estava grande, esse ano a gente está o dobro do tamanho. E a área de palestras também, saibam, eu botei cada uma dessas cadeiras aí, eu sei que essa área de palestra está crescendo. E como eu estava falando com eles um pouquinho mais cedo, assim, eu fico muito orgulhoso. Eu não sou da área de educação, eu milito no meio LGBT, né? No hobby, mas eu vejo a evolução também de quem sobe aqui nesse palco todo ano. Isso para mim é muito especial, eu me emociono um pouco. Estava falando com eles assim, a gente começou falando, eu estou montando uma ludoteca na minha escola, e hoje a galera está escrevendo livro, tem dados para passar para vocês, sabe? A gente falava sobre como montar um evento e ter uma monitoria legal no seu evento. Hoje a gente está falando de como você fazer edital, sabe? Do tipo, como você vira um MEI. É uma outra história. Como é que você vai falar com a brigada de incêndio, as multas que você pode levar fazendo um evento desse. Então o papo vai evoluindo em todos os setores do hobby. No game design a gente falava como produzir seu joguinho, e hoje a gente fala assim, como você vai vender o seu jogo para uma editora no exterior. Né? A gente veio fazendo essa evolução. Isso dá muito trabalho. Essa galera da educação, eu estou tomando o tempo de vocês, mas eu vou compensar. Essa galera da educação me dá muito trabalho também. Eles me mandam um currículo vitae desde o momento do nascimento, para eu reduzir em 20 palavras para botar na arte do Instagram. Eu fico para morrer com eles. Eu recebo muita inscrição de palestra de educação. Eu adoraria poder ter vazão para dar palco para todo mundo, mas eu não tenho como, porque eu tenho uma programação apertada. E aí eu tenho que fazer uma seleção muito rigorosa. E aí, por isso, temos também agora, a partir desse ano, o Arnaldo na minha equipe de curadoria. Porque eu não teria gabarito, assim, não sou gabaritado para selecionar tanta palestra. Em meio a tanta proposta, tanta inscrição que eu recebo, eu preciso de ajuda. De verdade, assim. Provavelmente, ano que vem, eu vou precisar de mais ajuda. Então é isso, eu queria passar a palavra para o Arnaldo, para ele poder falar um pouquinho também e apresentar a galera que vai entrar. Muito obrigado por estarem aqui. Essas são as minhas palavras. E agora, sem mais delongas, vamos apresentar aqui os palestrantes de hoje. Bruna Cavalini, do IFSP, o Instituto Federal de São Paulo, e vem aqui para o palco Leonardo Costa, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vem aqui o Clever Pinto, do IFAM, Instituto Federal do Amazonas. Vem, por favor, Maurício Tacano, UTF-PR. Depois ele explica melhor essa sigla gigante. E, finalmente, o doutor Leonardo Abreu, do UFRJ Macaé. Muito bem, a palavra é toda de vocês. Eles montaram uma palestra aqui, os nossos... Eu acho que esse quinteto é o único quinteto 100% composto de professores da Educação Federal, não é isso? Então, manda ver. Bom, primeiramente, bom dia a todos. A gente vai dar início, então, à nossa apresentação. E... Só inicialmente, né, a gente tem aqui 4 instituições federais diferentes: o Instituto Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Tecnológica do Paraná,
o Instituto Federal do Amazonas, Campus Tefé, a UFRJ, Campus Macaé, o Instituto Federal São Paulo, Campus São Paulo. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência utilizando jogos de mesa na educação, tá? Mostrando cada um dos projetos que nós temos hoje. Tá? Bom, meu nome é Leonardo Costa, eu sou professor no Campus Rio de Janeiro, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Trabalho lá desde 2012. E já em 2012 eu iniciei lá no Instituto o meu primeiro joguinho didático, né, joguinho pedagógico, foi quando começou toda essa história, em outubro de 2012. E ali era só para mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória. Eu sou cria da Rede Federal. Eu estudei em colégio de aplicação durante 11 anos. Depois fiz faculdade federal, mestrado e doutorado em Universidade Federal. E aproximadamente, né, quando eu estava no João 23, comecei a jogar primeiro livro-jogo, depois RPG, depois card game. Aí vieram, em 2012, quando eu comecei a lecionar o primeiro protótipozinho, que era o Organismos, uma batalha pela colonização do mundo. Aí eu comecei também a conhecer os board games modernos em 2012. E a partir daí, a gente foi desenvolvendo várias ações que eu vou explicar para vocês nos próximos slides. Tá? Mas antes de eu falar sobre a minha atuação, eu queria só mostrar para vocês o que é o campus que eu trabalho. O campus onde eu trabalho, a gente tem cerca de quase 2.000 alunos hoje, divididos aí em ensino médio técnico, graduação e pós-graduação. A gente tem 210 professores, 100 técnicos administrativos, 17 funcionários terceirizados hoje. E temos cursos integrados, médio integrado, técnico integrado ao ensino médio, graduação, especialização, mestrado e doutorado no campus. Tá? Eu atuo praticamente aí em 80% dos cursos presentes no campus. Então, a gente começou a desenvolver inicialmente jogos didáticos, que hoje a gente prefere falar sobre jogos para aprendizagem, que a gente começou simples, primeiro com o Super Trunfo Bacteriano, depois a gente fez o Organismos. Em 2014 surgiu a primeira versão do Medition, que é um jogo baseado em caso clínico de microbiologia. Criamos uma segunda versão do Medition depois cooperativo, inspirado aí no Pandemic. E atualmente estamos desenvolvendo um timeline microbiológico para servir como a primeira aula de microbiologia geral, né? Então a gente entra já começando ali com a turma mostrando um jogo baseado no timeline, obviamente, mas só que com conteúdos da história da microbiologia. Aliado a isso, em 2016, a gente fez um curso de treinamento para professores, que a gente chamou de Aprendizado Baseado em Problemas e Gamificação. Eu atuo atualmente como professor convidado na especialização em ensino de ciências, onde eu mostro jogos de tabuleiros modernos para professores do ensino de Química e Biologia. Já fiz várias oficinas sobre jogos em vários campos do FRJ e também já ministrei alguns minicursos sobre jogos e educação em alguns eventos do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Mas quando a gente começou a trabalhar com esses jogos e conhecer os jogos modernos, uma coisa importante para a gente é o quê? Foi perceber que os alunos, quando eram instigados a fazer um jogo, eles sempre faziam jogos com aquilo que eles carregavam de experiência lúdica. E aí, como é que eu faço para esse aluno sair do básico, que é um joguinho de pergunta e resposta, que é um joguinho de trilha, e ir além e propor algo que seja, digamos assim, mais próximo do que a gente chama de jogos de tabuleiros modernos, que vai ter um engajamento maior, vai ser, a princípio, mais divertido, e tentar reduzir aquela quantidade de conteúdo que pode ficar maçante se você tentar colocar toda uma aula dentro de um jogo. Aí a gente iniciou em 2015 o Stand Nerd. O Stand Nerd se iniciou como um projeto. Dentro da semana científica, a gente começou a montar um espaço para as pessoas jogarem jogos de tabuleiro e RPG. E aí a gente começou a ver
o quanto isso impacta positivamente dentro da capacidade dos nossos alunos em propor novos jogos. Tá? E aí, em 2018, os alunos se organizaram por conta própria e formaram o Coletivo Nerd porque eles não queriam apenas, na semana científica, jogar jogos de tabuleiro e RPG, mas eles queriam jogar RPG e jogos de tabuleiro durante todo o ano. Então aí surge o Coletivo Nerd em 2018. E aí veio a pandemia, né? A gente teve uma edição maravilhosa presencial em 2019. Foi assim, a edição do Stand Nerd com o maior patrocínio que a gente conseguiu até hoje. Mas veio a pandemia. 2020 não teve Stand Nerd. E aí a gente fez o Stand Nerd virtual. A gente fez palestras online, com jogatina via Discord de RPG e no BGA de jogos de tabuleiro. E a partir daí surgiu também o Stand Nerd Entrevista, que é entrevistar professores, psicólogos, psicopedagogos e fonoaudiólogos que usam jogos de tabuleiro na sua prática. Então, se vocês hoje entrarem lá no YouTube do projeto, vocês vão encontrar a primeira e a segunda temporada do Stand Nerd Entrevista, com várias entrevistas. Inclusive, né, na última edição, tem uma entrevista com a mãe do Elson, que eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Tá? Bom, só para deixar claro, essa daí foi a edição de 2019, né? Algumas fotinhas aí da edição de 2019 presencial. A gente tem dentro do Stand Nerd algumas coisas bem legais, como mesa do designer. A gente leva o designer para apresentar jogo. Ali o Rodrigo Rego apresentando um dos protótipos dele. A gente tem o Ciência na Mesa, que a gente leva jogos que tem realmente cunho científico de fato, tá? Que é o caso, por exemplo, do Citoses, do Genotype e outros jogos aí que a gente sabe que são comerciais, mas que tem todo o embasamento científico por trás. Bom, gostaria de agradecer a todos e vou passar a palavra agora para o Maurício. Tá? É aqui só deixar registrado alguns dos alunos que contribuíram aí para essa história que eu contei para vocês. Olá, bom dia a todos. Espero que estejam me ouvindo bem com a máscara. Dá para ouvir bem? Beleza, então. Obrigado. Vou trocar de mão. Então, meu nome é Maurício Tacano. Eu sou professor na Engenharia Mecânica na UTF-PR de Cornélio Procópio. A UTF-PR é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. No Paraná, o Cefet virou UTF-PR. Nos outros estados, virou o IF. Eu tenho um programa de extensão chamado Uso do Lúdico como Ferramenta de Ensino. Vou falar um pouquinho, primeiro, sobre a universidade. Para quem não conhece, a UTF-PR, como eu falei, era o antigo Cefet, tem a sede em Curitiba, porém a gente já conta com 13 campos no total no Paraná. Sendo um deles, o campus de Cornélio Procópio, tá? Que é esse daqui. Coloquei a foto aqui só para mostrar como a de Cornélio é muito mais bonita do que a de Curitiba. Tinha que aproveitar esse momento. Bom, percebam que eu comentei que o nome do projeto, na verdade eu falei o programa de extensão, o uso do lúdico como ferramenta de ensino. Tá? Para quem não sabe, na universidade, na UTF e também no IFET, existe essa diferença entre um programa de extensão e um projeto de extensão. Tá? Um programa de extensão, ele abrange vários projetos. Então, esse programa, ele conta com, atualmente, 3 projetos e estamos criando um 4º projeto. Então, nós trabalhamos tanto com jogos de tabuleiro, como com RPG e Escape Room. Tá? E, atualmente, a gente está criando um projeto para desenvolver jogos para empresas e escolas. No total, nós temos uma equipe bastante, tanto multi-institucional, nós temos professores da UTF-PR de Cornélio Procópio, de Londrina também, então multicamp, e temos também professores do IF de Londrina e alunos de diversos cursos diferentes. Inclusive os professores, eu sou da mecânica, tem professores da biologia, da psicologia, da física, entre outros. Nos 4 projetos somando, nós estamos atualmente com 36 estudantes, sendo 3 deles bolsistas. E no total temos 6 professores. Então aqui uma fotinha só para ilustrar alguns dos integrantes. Nesse projeto, nesse programa, né, nós contamos com várias atividades. Entre elas,
O principal são eventos que nós fazemos mensalmente, tanto nos campi Londrina e no campo Cornélio Procópio. Então, nesses eventos, a gente leva ali diversos jogos de tabuleiro. Atualmente, a gente está com quase 140 jogos diferentes que são do projeto, que a gente leva e disponibiliza para que todos possam jogar. E aí temos os monitores que vão auxiliando as pessoas a escolherem os jogos, a ensinar as regras e assim por diante. Tá? Então aqui é uma foto do evento em Londrina, que a gente lá não tem um hall, então a gente acaba fazendo num corredor e dentro das salas de aula. E aqui em Cornélio Procópio. E aqui uma mesa de RPG, porque nós temos também o RPG, só o escape room que a gente não tira foto, porque senão dá spoiler ali para os próximos. E a gente tem várias outras atividades, né? Eu falei, essa é a principal, mas temos, durante a pandemia, nós começamos com eventos online e pretendemos continuar, pelo menos umas 2 vezes por ano, a gente pretende continuar fazendo eventos online. E nesses eventos online a gente tem palestras, nós temos mesas redondas, já conversamos, tivemos mesas redondas com o... Nossa, agora fugiu o nome de todo mundo, Fel Barros, já teve bastante gente que participou ali com a gente, né, nessas mesas redondas. Fazemos campanhas de RPG, tanto online quanto presenciais, campanhas que duram um semestre, reunindo toda semana, né, normalmente nos finais de semana. Como eu falei, temos palestras, tanto online, presenciais, mesas redondas, workshops, fazemos avaliações de jogos, então a cada 15 dias, todos os estudantes do projeto dos jogos de tabuleiro se reúnem, a gente estuda um jogo, joga ele algumas vezes para entender ele direito, e a gente faz algumas avaliações de uma forma mais sistemática, tentando pontuar vários quesitos aqui do jogo, e também tentando avaliar qual que é a capacidade que esse jogo tem de desenvolver algumas habilidades. Tá? E tudo isso a gente vai jogando no nosso site, no nosso blog. Então a gente faz essa análise das capacidades educacional de cada jogo. Estamos trabalhando, como eu falei, com desenvolvimento de jogos. Por enquanto, já produzimos 2 jogos para empresas, só que a gente não pode mostrar aqui, né? Porém, a gente está trabalhando em mais um jogo, por enquanto, em comemoração aos 30 anos do campus de Cornélio Procópio. Temos um projeto de ensino junto com a professora do IF, que é da área de psicologia. Então, nós estamos estudando qual que é a capacidade que os jogos possuem de desenvolver as habilidades sociais, entre várias outras atividades. Nós temos, inclusive, nos nossos eventos presenciais, a gente desenvolveu um software para fazer um controle do número de pessoas que estão participando, de onde cada uma delas vem e também quais jogos eles estão jogando. A gente registra quando elas pegam emprestado, quanto tempo elas ficam jogando, e com isso a gente vai guardando todas essas informações. No total, por enquanto tivemos 40 eventos presenciais e a gente tem, desses 40, uns 37 ou 38 registrados. Só por fim, queria mostrar um pouquinho do quanto que a gente conseguiu crescer o projeto. Ele começou como um projeto em 2016. Aí nesse tempo a gente cresceu bastante e já teve alguns reconhecimentos importantes. Recebemos no ano retrasado o selo SESI ODS de reconhecimento pelos objetivos do desenvolvimento social. Em 2020 participamos do edital da Asmodee, da Gaming Lab, sendo que fomos o primeiro projeto brasileiro a ser selecionado entre os projetos para receber um financiamento da Gaming Lab. E aqui também outros reconhecimentos que tivemos em mídias impressas. Mas por enquanto era isso que eu queria falar. Aí mais para o final da apresentação, a gente vai ter ali todos os contatos para que vocês possam nos encontrar. Muito obrigado. Olá pessoas, bom dia. Meu nome é Cleber, eu sou professor do Instituto Federal do Amazonas, campus Tefé. Vou falar um pouco sobre a nossa experiência lúdica que a gente faz por lá. Tefé, Amazonas, é uma cidade no interior do estado do Amazonas. Você pega o mapa do Amazonas, aponta para o meio dele, é lá que é Tefé. E vocês podem perceber que é uma cidade que tem uma relação bastante forte com a água e com as florestas. Então a cidade ela vive de recursos pesqueiros e produção de farinha
além do serviço público que acontece aqui. É uma cidade de 60 mil, habitantes, parece pequena, mas é a 8ª cidade com maior quantidade de habitantes do estado. Lá existe o Instituto Federal do Amazonas, Campus Tefé. Desde 2014 ele existe. E a gente oferece cursos técnicos integrados, cursos técnicos subsequentes de nível médio e uma licenciatura EAD. Esse campus é provisório. Questões de governo, orçamento, licitações, obras, tudo isso que já é complicado no Sudeste, no Amazonas você pode multiplicar isso aí para alguns níveis. E a nossa experiência lúdica no IFAM, ela se pauta em desenvolver a ludicidade por meio de ações voltadas ao ensino, pesquisa e extensão, tanto lá em Tefé, mas também tentando expandir para os nossos outros campi do Instituto Federal do Amazonas. A equipe envolvida sou eu, professor Clever, de Biologia, o professor Francisco Rosa, de Inglês, o professor Martinho Barros, que é da Filosofia, e vários estudantes e também servidores, assistentes sociais, técnicos, contabilistas, contadores, enfim, uma equipe de professores e técnicos do IFAM que ajudam a fazer o projeto acontecer nos bastidores. O ano é 2016 e lá que surge esse início, né, com o projeto Tabuleirando no IFAM, que acontecia todo sábado, voltado então à permanência e êxito dos alunos como alternativa cultural em um município que tem pouca oferta, com a proposta de promover essa socialização entre os estudantes, essa redução de bullying, que infelizmente é uma realidade. E a gente tem um retorno muito positivo, né, dos estudantes. Por exemplo, algumas falas de alguns depoimentos, eles dizem: é uma inclusão de pessoas totalmente diferentes que se unem e jogam e se divertem. E não tem coisa melhor do que você aprender sentado em uma mesa, cheio de amigos e todo mundo rindo e se divertindo. A gente está com um acervo lá de cerca de 50 jogos, expandindo, e a gente também oferece bolsas para monitores, né, que era R$200, talvez agora vai sofrer algum reajuste, mas que é uma renda que faz diferença na vida das famílias. A gente às vezes tem estudantes lá que a renda per capita familiar é R$100 por mês, né? E a nossa atuação lúdica, desde então, vem se expandindo no ensino, quando lá dentro a gente conversa com professores, propõe jogos. Espera aí, professor de Sociologia, vamos usar esse jogo aqui, lutas simbólicas? Espera aí, professora que está dando a disciplina de ética, vamos tentar usar esse jogo para poder tratar com alguns assuntos com os alunos, enfim. E também a gente realiza PIBICs, voltados à criação de jogos para o ensino. Então a gente, por exemplo, tem jogos sobre a cadeia produtiva do açaí, jogos sobre educação alimentar com alimentos do contexto regional, jogos que tratam, por exemplo, da cosmogonia amazônica. E também vamos atuar na extensão, quando a gente vai para as escolas da área rural do município, trabalhar então nessa formação de professores. A gente faz atuação com formação de professores, com os estudantes dessas escolas municipais e estaduais, por exemplo, também com projetos de RPG também. E a gente também se preocupa com a qualificação docente, tanto que o professor Martinho recentemente finalizou um mestrado profissional em filosofia, em que ele produziu um jogo, o Arandu, que conversa sobre ciência e tecnologia usando analogias do município de Tefé, da realidade de Tefé. E eu estou realizando um doutorado, orientado pela professora Carolina Spiegel, na Fiocruz, com a proposta de conversar sobre jogos e alfabetização científica. E as perspectivas, né? Nossas perspectivas agora com o campus, que provavelmente vai ser inaugurado esse ano, com uma placa bem bonita. A gente tem essa ambição de formar, então, um programa institucional. Todas essas
e esses projetos, agrupar eles em um programa institucional voltado então aos jogos e à ludicidade. E também conquistar, a gente está articulando para poder conquistar um espaço, né, no novo campus voltado a projetos lúdicos relacionados então lá no contexto amazônico. Então era isso que eu tinha para poder apresentar, e agora o professor Leonardo Abreu. Bom, gente, bom dia para todo mundo. Meu nome é Leonardo, eu sou professor da UFRJ, atuando no campus em Macaé, que fica no norte do estado do Rio, e vou contar aqui, né, um pouco da minha experiência com a proposta que surgiu, né, como uma atividade de extensão durante a pandemia, e felizmente a gente está conseguindo expandir um pouco mais, né, as nossas ações. Para quem não conhece, Macaé está localizada aqui, né, no norte e noroeste do estado do Rio, cerca de 180 quilômetros da capital. Aqui eu coletei alguns dados, né, referentes à população, né, e o IDEB também, né, da cidade, tanto para os anos iniciais e os anos finais do ensino fundamental. É uma área que também está bem, uma cidade também tem montanhas, está perto do mar, e tem algumas áreas importantes também, né, de preservação que fazem parte de alguns parques que compõem lá a cidade de Macaé. A UFRJ em Macaé, ela está presente desde 1969 desde 1994, e com a implementação, né, do que viria a ser agora mais recentemente o Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade, onde a gente tem cursos principalmente da área da biologia, e desde 2021, né, a gente tem já institucionalizado o Centro Multidisciplinar, né, UFRJ Macaé, e que compreende, então, ao todo, né, essas duas unidades, dois cursos de licenciatura, 9 de bacharelado e 6 programas de pós-graduação também. A minha atuação é principalmente, no curso das áreas da saúde e principalmente no curso da medicina. Só para a experiência, né, que a gente começou a desenvolver, né, durante a pandemia, surgiu a oportunidade de a universidade oferecer, em colaboração com o Centro de Formação Professora Carolina Garcia, que é vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Macaé, que a universidade oferecesse esse curso de formação continuada para professores da rede, né? Isso começou a partir da pandemia. E eu fiz a proposta, né, de oferecer um curso relacionando, né, apresentando os jogos de tabuleiros modernos e suas possibilidades no ensino. A ideia principal era apresentar jogos diferentes, né, esses jogos modernos, para professores, considerando, né, a realidade que a gente está inserido, né, no interior do estado do Rio, e que a gente também não tem uma cultura lúdica muito desenvolvida, o mesmo acesso a uma grande variedade de jogos. Essa iniciativa ela começou no modo remoto, né? Então a gente fez nos anos 2020, 2021. Eu contei, né, com a colaboração imprescindível, né, do Orlando e do Pedro e do Ralph, também da Globo da Saci, para poder auxiliar e pensar, né, de como apresentar o curso nesse formato remoto, né, falando de jogos, né, tendo que falar no modo remoto. E o curso compreendia, né, uma apresentação de alguns temas relacionados ao jogo, ao jogar, alguma fundamentação teórica. No modo remoto, a gente tentou, né, utilizar o Board Game Arena, fazer a exibição, né, de alguns elementos dos jogos também, e eventualmente a gente utilizava algumas versões print and play também para apresentar para os professores. Isso foi em 2020, 2021. Em 2022, com o retorno às atividades presenciais, eu comecei a colaborar com a professora Paula Álvares Abreu no projeto de extensão que ela já desenvolvia, que se chama, né, Alice no País das Epidemias, Jogos de RPG para Educação em Saúde. A gente começou, com o retorno do presencial, a gente começou a interagir mais, e eu comecei a colaborar e participar mais ativamente, né, do projeto também da professora Paula. E nesse projeto, a gente também oferece oficinas, né, mini cursos
os professores da rede municipal de Macaé, apresentando não apenas os jogos, né, desenvolvidos dentro do projeto, mas também outros jogos de tabuleiros modernos para exatamente enriquecer o repertório, né, desses professores. Não apenas os professores, né, a gente também tem colaborado com o curso de licenciatura em Biologia e também com algumas escolas de ensino médio também. A gente leva os jogos, né, são os nossos jogos, eventualmente alguma coisa que a gente prepara, né, a partir de print and play, apresenta para essas pessoas, de modo exatamente a ampliar, me apropriando, né, da palestra de ontem do Daniel, né, sobre o letramento lúdico. Então a gente começa a explorar isso e apresentar isso também, né, como uma forma, né, de apresentar o jogo de tabuleiro como uma ferramenta pedagógica, né, com esse potencial pedagógico também. Mais recentemente, né, dentro ainda do projeto de extensão, a gente tem buscado, né, tanto eu quanto a Paula, a gente tem buscado nos inserirmos nos programas de pós-graduação. Então a gente está apresentando jogos, né, no programa de pós-graduação em biociências e bioprodutos, no mestrado profissional também, né, de modo exatamente tentar inserir, né, aproveitando a oportunidade, né, de inserir o jogo dentro do contexto da sala de aula para apresentar para essas pessoas, né, os pós-graduandos, inclusive, as oportunidades, né, que os jogos podem oferecer para além, como o Léo falou inicialmente, do jogo de trilha, né, ou do quiz como uma primeira opção, né? Ela não precisa ser a primeira opção, né? A gente pode diversificar isso um pouco mais. Além disso, o projeto também está envolvido com a criação e adaptação de alguns jogos, né? Então a gente tem alguns estudantes que já estão envolvidos nesse projeto, né, com desenvolvimento de adaptações de jogos. Aqui só para exemplificar, que é um jogo de química que usa aquela mecânica do Color Addict da Copag. Então você tem a estrutura química e o nome da função, mas aí tem que ver, né, como que faz a combinação correta. E aqui eu queria, só para finalizar, né, agradecer aos bolsistas, né, e voluntários lá do projeto de extensão, as escolas, os professores participantes, a FAPESG, o CNPq, né, como agências de fomento, principalmente para o projeto de extensão, e os contatos aqui dentro, tanto meu quanto da Paula, a gente fica à disposição e ao final a gente pode abrir para mais perguntas. Muito obrigado, gente. Olá. Eu fui escolhida para fechar a palestra. Daqui a pouco a gente abre perguntas para vocês. Não sei mexer, então desculpa se eu passar errado o negócio. Estou aprendendo agora. Meu nome é Bruna. O pessoal por aí me conhece também como a Elfa. Na Twitch, em eventos de RPG e coisas assim. Eu estou por aí faz uma cara já. 5.000 anos, né? Não, mas com um corpinho de 40. E eu vim apresentar para vocês o que a gente faz no IFESP São Paulo, mas na verdade não tudo. Eu vim apresentar para vocês as ações que são permanentes, tá? Para vocês entenderem, o IFESP de São Paulo, sim, é uma referência, né, porque a gente é tudo maluco, mas todos nós somos, certo? Se tem alguém são aqui, desculpa você estar no lugar errado. A gente está lá desde 1910, cara, é muito tempo. A gente é velho para burro. Mas lá em 1910 ainda não era o Instituto Federal, a gente ainda não era faculdade, né? Começamos lá com uma escola técnica profissionalizante. E lá para 1960, 70, a gente se enfiou aqui nesse canto enorme. Ó, isso daqui, ó, tudo isso que eu estou circulando para vocês é o nosso campus. Futuramente isso, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E esse canto aqui do fundo também. Porque a gente tem 8.000 pessoas para colocar nesse lugar e não cabe. São 2.000 entradas por ano, é muita gente, né? Então, pra vocês terem uma ideia, a gente está com
curso pra caramba. A gente tem curso de ensino técnico, curso de superior. Inclusive, eu destaco aqui para vocês o fato de que a gente tem 6 licenciaturas gratuitas e um curso de formação de professores. Inclusive, esse de formação é um curso R2, né? Não sei se vocês conhecem. Mas R2 é um curso que complementa se você é um bacharel. Então, você faz um curso para ganhar uma licenciatura, né? E esse daí é EAD. Ah, interessou, né? Isso é legal. A gente tem especialização, mestrado, inclusive metade de tudo isso daí é em educação, né? Então, nós temos uma veia muito forte de educação e muito contato com o ensino médio. E, bom, como a gente né, nós somos enormes, 8 mil alunos, você deve imaginar que aparece ideia pra caramba, não é não? Então lá, só para você ter uma ideia das coisas que aparecem por aí, a galera faz todo ano jogos eletrônicos nos institutos. Eu estou falando só dos eletrônicos, na verdade a gente tem jogos com bola, aquela que bate na gente, a gente apanha porque a gente é nerd, né? Mas galera aliás, levanta a orelha aí, porque o pessoal do Projeto PET está crescendo, vai começar a aparecer por aí, tá? É o pessoal da biologia, eles estão desenvolvendo um monte de coisa legal. E, bom, educação, olha quanta gente escrevendo sobre isso. Eu não vou entrar em detalhes, mas tudo isso daí é acessível para vocês no site do IFESP, tá? Então, tem coisa pra caramba aí, tá? Depois a gente pode conversar mais sobre cada um deles. Bom, eu sou filha disso daí. Como o Léo, eu também fui aluna daí. Fui aluna do ensino médio, do superior. E não podia ser diferente, né? Já que eu nasci daí, então isso também me formou. E lá em 2005, faz tempo. 5 mil anos, eu disse? 2005, eu entrei para fazer licenciatura. E aí, sim, é proposital. Eu conheci esse moço aí, ó, que é o professor Marcelo Porto Allen. A gente chama ele de Porto. O Porto me convidou para fazer parte de uma coisa chamada GELEC, é o Grupo de Estudos Lúdicos para Ensino de Ciências. E isso fez parte de boa parte, né, fez a minha formação acontecer. Boa parte de quem é a ELFA faz parte disso, né? Nós dois temos mantido, e aí estou falando em ações permanentes, porque nós dois temos mantido desde 2005 um monte de ações com jogos, sempre nós dois, mas não posso deixar de citar aqui que a gente tem Minion pra caramba, né? Então, nós somos o centro acadêmico, mas a gente tem um monte de gente em volta que ajuda a gente, né? Então, obrigada, meus Minions, família, amigos, companheiros, estão sempre com a gente. Para vocês terem uma ideia de coisas que a gente faz por lá, né? A gente participa de eventos, e aí eu estou mostrando eventos aí desde 2015, foi quando a gente começou a se estabelecer um pouco melhor. Estou trazendo para você um evento da CDCTEC de 2022, do ano passado, porque aqui está nascendo alguma coisa, quem sabe a gente vai conseguir fazer crescer. E quem sabe eu consigo convencer vocês a vir brincar na extensão com a gente. Eu imagino que vocês estão vendo a gente se apresentar. Já já a gente vai deixar o contato para vocês perguntarem mais e para vocês poderem vir brincar com a gente também. A gente tem um curso de extensão que é um semestre à distância, um semestre presencial, e que aceita professores de ciências ou professores de outras áreas ou futuros professores para vir discutir jogos com a gente dentro do IFESP São Paulo. Tá? Então, eu deixo contato para vocês fuçarem mais depois. O que nós estamos fazendo a partir daqui? Não sei se vocês conhecem, mas saiu uma resolução lá em 2018 que diz que as licenciaturas precisam ter uma boa parcela da sua composição como extensão. Então, para fornecer, né, cursos de extensão que possam fazer parte dessa formação, nós estamos tentando fazer uma união de forças dentro do IFESP de São Paulo, começando pela galera da biologia, tá? Aliás, se você acha isso interessante, a galera da biologia está aqui no protótipo com o jogo deles, que é o Fugicultura. É muito legal, eles estão lá para mostrar, então dá uma passadinha lá para jogar depois, beleza?
Quem sabe a gente vai conseguir unir forças, fazer esse projeto ficar grandão e aí, de repente, abrir nosso guarda-chuva e receber um montão de gente para brincar, né? Só uma passadinha rápida, se vocês tiverem mais coisas para perguntar, vou fechar e deixar aqui o nosso contato. Se você quiser conversar com qualquer um de nós, saber mais sobre a nossa extensão, tá aí nosso contato, é só tirar uma fotinha, beleza? Nós gostaríamos de agradecer o pessoal da Diversão Offline pela disponibilidade de espaço e principalmente o pessoal da Ludus Magistério, que foi quem uniu todo esse nosso amor. Então, se você gosta de jogos na educação, quer brincar com alguma extensão, quer discutir, procure qualquer um de nós, entre em contato, procura a galera da Ludus Magistério, dá na mesma, estamos todos juntos. Sim? Muito obrigada. Acho que agora eu deixo o microfone com vocês, é isso? É hora das perguntas. Alguém tem perguntas? Olá, eu sou a Diana. Eu sou atualmente bolsista da residência pedagógica na IFRJ do campus de São Gonçalo. E eu acho isso tudo muito legal, fazer projetos de extensão. É o que a faculdade pública, o que o ensino público tem que fazer mesmo. E como a proposta é tão legal quanto essa, tem mais que divulgar. Mas eu sinto muito uma resistência, principalmente dos professores mais velhos. Então, como você justificar a sua pesquisa e justificar que não é só um joguinho, que a gente realmente está fazendo alguma coisa. Eu recentemente fiz uma aventura de RPG baseada no livro de Ziraldo. Então, como você justificar isso? Como você falou de embasamento teórico, então como convencer a diretora da escola de que não é só um joguinho? Bom, eu vou começar a responder. Tá. Ano passado a gente lançou esse livro, né? O Arnaldo, que está ali, organizou junto com a Paula, que também está por aqui, lá no fundo. Tá? Eu sou um dos autores do livro. Inclusive, parte da história do stand Nerd do Coletivo Nerd está aqui nesse livro. Tá? Então, embasamento, você tem esse livro que pode ser um ponto de partida, né? Como você faz parte do IFRJ, se quiser ir lá conversar com a gente no Maracanã, nós estamos aí. A gente tem um outro professor em outro campus, que é o campus Duque de Caxias, que criou também o FR Joga, que é um outro projeto também que está usando jogos dentro do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vai ter gente que vai torcer o nariz, vai ter gente que vai achar que você está só brincando, né? Para você ter uma ideia, inicialmente eu comecei com uma sala que cabia 2 mesas. Hoje eu uso a biblioteca do campus, que cabe 10 mesas simultâneas ao mesmo tempo, né? Durante vários anos, o meu projeto não podia concorrer com os projetos que eram avaliados na Semana Científico-Cultural. No último ano, a gente pôde participar. E tivemos o 2º lugar do voto infantil, então as crianças que foram visitar a semana votaram no nosso projeto. E 2º lugar nos projetos discentes do voto dos avaliadores, que foram mais de 10 avaliadores em cada projeto, avaliar o projeto, entender a proposta do projeto. Então eu acho que isso é uma coisa que a gente vai fazendo aos poucos. Vai ter resistência, infelizmente, porque tem gente que perdeu a criança interior em algum momento da sua vida e, infelizmente, essas pessoas são muito difíceis de entender o que significa aprender de uma forma divertida, que é a nossa principal proposta. Quem mais quer responder? Só para complementar, né, continuando o que o Léo falou, é importante mostrar também os nossos projetos, por exemplo, mostrar que existem projetos que já fazem isso e que eles têm tido sucesso com isso. O meu projeto, por sorte, o campus onde eu trabalho ali, eles têm um viés bastante grande para extensão. Então eles aceitaram bem o projeto. No começo, claro, bastante relutantes, eu não conseguia comprar jogos com eles.
Hoje eu estou com 100 e poucos jogos que foram comprados com o dinheiro da universidade, né? Mas no começo eram todos jogos meus que eu levava, né? E aí eu vi o pessoal jogando, às vezes até estragando algum jogo, dava dor no coração, mas eu continuei e fui fazendo isso, né? E depois de um tempo, né, a gente conseguiu mais credibilidade, principalmente depois daquele que eu comentei, o edital da Gaming Lab, né, que foi um edital bem grande. Foram 5 projetos no mundo inteiro selecionados, o nosso projeto foi um deles, né? E até inclusive quem tem projeto com jogos, com educação, aconselho procurar esse edital, todo ano eles lançam. Já teve outros projetos depois do meu que foram selecionados também, tá? E na época, quando a gente foi selecionado, foi bem no comecinho da pandemia, até a gente teve problema com isso, tivemos que adaptar. Mas a bolsa na época o valor que eles doaram para o projeto para a gente fazer a pesquisa, na época era de 15, 16 mil euros para o projeto. Então é uma bolsa bem legal, bem interessante de participar. Então é interessante mostrar tudo isso, mostrar que tem projetos que fazem isso e mostrar que existem também órgãos fazendo isso, né? Órgãos grandes, importantes, procurando esse tipo de ação. Olá, boa tarde. Na verdade, menos do que uma pergunta e mais uma... Quero falar com todos vocês, né? Então, eu me apresentei ontem, né? Meu nome é Priscila, eu sou produtora cultural, gestora, tenho uma empresa de cultura há 16 anos chamada Burburinho Cultural, mas também sou pesquisadora, recém-doutora pelo IBIC, pela UF, mas faço parte do IBICT. E é muito bom ouvir uma mesa acadêmica dentro de um evento. Assim, eu venho muito procurando pessoas para me conectar, porque eu tenho uma escola de games patrocinada pela Lei Rouanet, né? São vários investidores, mas via lei de incentivo. E eu fiquei super impressionada na feira, porque eu achei que eu fosse encontrar aqui projetos incentivados e eu não encontrei, né? Na verdade, é um mercado completamente independente de incentivos fiscais no campo cultural, porém, ele é extremamente pertinente ao campo cultural. Então, assim, a Escola de Games Criar Jogos é uma escola de desenvolvimento de jogos eletrônicos, né? Então, são 5 meses de formação, a gente tem polos presenciais em vários lugares, já tivemos na Bahia, em Minas, em São Paulo, apesar de eu ser do Rio de Janeiro, porque a gente vai muito aonde o investidor quer que o território seja. Ano passado, a gente teve uma parceria com a UFBA. Então, nosso melhor polo, nosso melhor laboratório foi via uma relação com o projeto de extensão da Federal da Bahia. E eu queria muito não deixar de conhecer vocês. Eu fiquei procurando vocês no Lattes aqui enquanto vocês estavam apresentando. Eu vim correndo, porque eu falei, gente, de todas as mesas eu precisava conhecê-los, porque a gente no Criar Jogos agora está construindo o projeto do laboratório, o projeto pedagógico do laboratório. Então, eu estou discutindo muito metodologia, como que a gente transforma a dinamização do laboratório de um curso online com algo que mergulhe dentro do ecossistema do RPG, porque o curso já é gamificado por players que são jovens, que pensaram a lógica do RPG. Então, eu queria muito dizer que me surpreende que são áreas que nenhuma delas é da cultura, né? Você tem biologia, você falou da Fiocruz, né? Tem minha irmã da Fiocruz, muito bacana saber que tem também na Fiocruz. Apesar de eu ser pesquisadora, o universo de jogos como pesquisa, ele é novo para mim, né? Porque isso acontece muito no meu campo profissional, da Burburinho, numa demanda de empresas que queriam investir em projetos de tecnologia. Então, eu queria muito, no final, poder dar meu cartão e trocar com vocês. E eu quero muito me conectar a muitos de vocês. O IBICT está muito atento ao combate à desinformação. Então, a gente está pensando em projetos que sejam ligados a isso. E aí, existe aí uma possibilidade de um pós-doc, que eu estou pensando quando... Mas, enfim, é isso. Queria muito agradecer a todos a oportunidade do evento, né, ter esse encontro e trocar no final. Obrigada. Pronto. Eu, diferentemente da Priscila, gostaria muito de estar aqui com o meu crachá do FNDE. Somos colegas, a gente está sob o mesmo guarda-chuva, mas eu estou de férias, né? Eu vim para cá para participar do evento e, infelizmente, a gente não tem ainda essa possibilidade de falar de forma oficial, né? Mas eu estou aqui para falar para vocês 5 e dar conhecimento de que atualmente é um momento, assim como o professor de TFE falou, de colocar uma placa bonita, né, mais bonita na frente do campus. A gente está num momento que a gente está
vendo que é um pouco mais propício para reformular algumas políticas públicas, principalmente a do material didático. E o primeiro movimento, assim, que é importante, a gente já tem feito isso já há muito tempo, lá, que é trazer o olhar acadêmico, né, o olhar qualificado para dentro para contribuir com as políticas públicas, né? Então, esse olhar é muito importante. Nós temos centros colaboradores, que são universidades espalhadas no país, e é um jogo de ganha-ganha, né? Já que a gente está falando de jogo de ganha-ganha, a gente faz convênio através de termos de execução descentralizada, fomenta a pesquisa acadêmica, e a pesquisa acadêmica traz retorno qualificado para dentro da política pública, né? E a gente traz também benefícios para quem recebe bolsa. Então, não é um dinheiro que é desperdiçado, não é um dinheiro, é um investimento, né? Que a gente recebe retorno e a gente também fomenta a pesquisa acadêmica. Tem diversos artigos, a gente está com parcerias com diversas universidades, desenvolvendo inteligência artificial para dentro para auxiliar no nosso processo. E talvez, dentro da reformulação de políticas que a gente está, dentro do corpo técnico ainda muito sementinha, né, plantando lá dentro, talvez esse olhar qualificado sobre o uso dessas tecnologias educacionais da educação seja muito bom para a gente convencer as pessoas e tirar esses preconceitos e essas amarras que ainda tem a respeito desses produtos, né, assim, de levar para dentro da escola mesmo essas linguagens, esses materiais. Então, já anotei o contato de vocês. E eu quero muito, no futuro não tão distante, ter aí ver vocês mais de perto, né? Estou falando aqui como um cidadão, né, que por acaso trabalha com política educacional, política pública educacional. Queria estar aqui representando o órgão que eu trabalho, falar oficialmente. Então, assim, infelizmente não tem como gerar grandes expectativas, mas é bom saber que dentro do governo existe também a ideia, existe gente interessada, existe iniciativa em modernizar e trazer essas coisas para dentro das escolas. Esse é o comentário que eu queria fazer. Só jogando, né, com esse comentário, assim, a gente tem o Programa Nacional do Livro Didático, tem Programa Nacional envolvendo o livro literário, então por que não um Programa Nacional voltado ao jogo para o ensino, né? Eu vou aproveitar o gancho. Posso aproveitar o gancho de vocês? Porque a pergunta vai nesse sentido. Eu sou o Derlei, sou psicólogo, coordenador de um núcleo de apoio à aprendizagem do município de Itu, e eu utilizo o lúdico, principalmente os jogos e tabuleiros modernos, para aprimorar, capacitar e otimizar a aprendizagem de crianças deficientes auditivas, autistas e com altas habilidades, né? E o meu grande problema, já estou com esse programa há 4 anos, não é utilizar, é sim conseguir fomento para conseguir comprar os jogos. Porque mesmo a BNCC falando muito de jogos e da experiência lúdica, a gente não consegue, principalmente nas leis municipais e estaduais, conseguir uma reserva orçamentária para fazer a compra desses equipamentos. E aí eu queria saber, já estou vendo a Elfa balançar a cabeça, como é que vocês conseguem fazer isso, porque vai muito além do convencimento, porque esbarra em questões técnicas legais. Uma sugestão, como é que você chama? Derlei. Eu acho que uma sugestão, falando de uma maneira bem pragmática, é tentar pensar em jogos de baixo custo mesmo print and play, coisa que você consegue jogar numa sala inteira simultaneamente, né? Vai ter o custo de imprimir, ou se você plastificar, pode reutilizar. Pode ser um passo inicial, né? Fica uma sugestão inicial. Pessoal, eu fiquei com a tarefa de fechar e dizer tchau para vocês. Eu sei que tem um monte de perguntas, nós temos um monte de perguntas, e a resposta que eu tenho para vocês, aliás, para todas as perguntas que vocês estão fazendo, a gente precisa continuar conversando, a gente precisa continuar discutindo. E aí a minha resposta para você é: cadê o pointer? Tá vendo aquele símbolo ali? Vem atrás da gente, se inscreve lá, vem discutir, porque tô com dificuldade, preciso de ajuda.
tá cheio de mestre, doutor, um monte de gente cabeça dura, que às vezes não sabe a resposta, mas continua tentando. Velho, eu tô tentando desde 2005. E é isso, né? Então, por favor... achamos o pointer. Galera, entra lá, vem atrás da gente e vamos discutir. E a gente vai tentar te ajudar com o que a gente tem e você vai ajudar a gente com o que você tem. Velho, muito interessante isso, eu quero conversar com você. Gente, estourou totalmente. O professor fala muito. Uma salva de palmas para esse quinteto maravilhoso. Muito obrigado.